pregação, tá? E eu vou falar com vocês, nós estamos no módulo da misericórdia, e tem algo da misericórdia que eu quero partilhar com vocês, que é o quê? Jesus misericordioso te escolheu. Jesus misericordioso escolheu você de uma forma única, de uma forma perene, de uma forma constante. A misericórdia é a manifestação do amor de Deus, né? Misericórdia, ela é a manifestação do amor de Deus por nós de forma especial. Eu já quero pedir para você já separar na sua Bíblia Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus capítulo 5, versículo 7. Ok? Vamos então nos preparar para vivenciar o que Deus tem para a gente no dia de hoje. Então, a misericórdia é uma manifestação do amor de Deus para nós. O que significa isso? Quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando daquilo que é próprio do próprio Deus. Deus é misericordioso. Deus, ele quer salvar a todos. Não significa que vai salvar a todos, porque Deus, ele também é justo, né? Ele quer salvar a todos, mas ele permite que nós tenhamos as nossas próprias escolhas. Nós podemos escolher a Deus ou rejeitar a Deus. Mas no que depender de Deus, ele vai fazer de tudo para que você seja salvo. Tudo. Basta que você queira. Se você tiver um momento de eu quero ser salvo por Deus, você vai ser salvo por Deus. Você vai ser salvo por Deus. Ele vai te salvar. Só não vai te salvar se você falar, eu não quero. Então nós vamos conhecer um pouco da divina misericórdia hoje. Jesus te escolheu pela misericórdia. A passagem que nós vamos ler é bem curtinha, mas ela é cheia de riqueza, cheia de detalhe, cheia de informação pra gente. E eu nem sei se essa pregação vai ser longa ou curta, mas eu sei que ela vai ser rica em detalhes para você. Você vai sair daqui com outro olhar sobre a misericórdia. Com outro olhar sobre a misericórdia, eu tenho certeza disso. Então, meu irmão, não sei se você já está pronto, mas é agora que Deus vai falar com você, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Jesus vai dizer assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu poderia trazer todas as bem-aventuranças, mas eu queria trazer só essa. Só para a gente focar só nessa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, esse foi o tema do Redenção passado, né? Nós não tivemos redenção por alguns anos, mas o primeiro redenção que nós realizamos durante a pandemia tinha o tema Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tá? Então, vamos agora entender o quê? O que nós vamos entender? O que é essa misericórdia? O que é essa misericórdia? A misericórdia divina nos convoca a sermos a extensão da misericórdia do próprio Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, minha gente? Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. E Deus te escolheu para ser uma extensão dessa misericórdia. Do mesmo jeito que Deus é misericordioso conosco, Ele pede para que a gente esteja misericordioso com os outros. Tá? Ele pede para que a gente seja misericordioso com os outros.
Então, eu vou pegar aqui com vocês algo que me lembrei aqui, que é um exemplo da misericórdia. Um exemplo da misericórdia. Jesus é um rei misericordioso. Jesus é um rei misericordioso. Mas é importante que a gente entenda que nós somos servos que não amam a misericórdia. Então, Jesus é um rei misericordioso. Então, é uma parábola que está em Mateus mesmo, em capítulo 18, versículo 21 ao 35. Não precisa pegar, eu leio aqui para vocês. Do 21 ao 35. Aqui. Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas 70, até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar as contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor deixou ele ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem lançou na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor chamou-o e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolorizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar os seus irmãos de todo o coração. Então, meu irmão, minha irmã, veja, Deus age com misericórdia conosco. Deus age com misericórdia conosco. Ele pega, né? Ele pega, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas dívidas. Mas muitas vezes nós não perdoamos. Por quê? Por que nós não perdoamos? Porque nós estamos agarrados a nós mesmos. Deus nos chama a caminhar junto a Jesus, a caminhar junto a Deus, a ter um caminho de unidade com Deus. E aqui, nesse conto, nessa parábola do rei, nós temos uma reflexão muito importante. O que nós temos de reflexão? Nós temos a reflexão que Deus, o Senhor, né, o rei, perdoou a dívida. Perdoou a dívida. Jesus, quando morreu por nós, ele perdoou o nosso pecado, perdoou a nossa dívida.
Só que, para que ele perdoou a nossa dívida? Para que a gente pudesse fazer isso com os outros. Para que a gente pudesse fazer isso com os outros. Nós não fomos perdoados só porque, não, eu não tenho compromisso nenhum agora. É só viver minha vida. Não, você tem um compromisso. Você tem uma dívida. Tá? Você foi perdoar o pecado, mas a dívida que você tem agora é um compromisso de perdoar os outros. De perdoar os outros. Quem é você para não perdoar o seu irmão se um Deus perdoou o seu pecado? O próprio Deus, único e verdadeiro, perdoou o seu pecado. Como é que a gente pode pedir perdão a Deus? Rezando o Pai Nosso. Ou se confessar e não perdoar os outros? Como que pode? E eu vou falar bem a verdade. Eu passei por isso muito tempo. E eu não conseguia perdoar uma pessoa que me feriu muito. Eu fiquei muitos tempos sem conseguir perdoar. Confessava, comungava, mas não conseguia perdoar. Só consegui perdoar esse ano. Só consegui perdoar esse ano. Então, meu irmão, minha irmã, o que acontece conosco? O que acontece com a gente? Nós estamos vivendo numa vida, né? num caminho como se fôssemos um conto de fadas. Como se nós fôssemos um conto de fadas. Que eu faço as coisas e não tem consequência nenhuma. Quando nós somos perdoados, nós temos um compromisso a seguir. Nós temos um compromisso a seguir. Santo Agostinho de Hipona diz: o conselho corresponde ao misericordioso, pois este é o único remédio para escapar de tão grandes males. Que perdoemos como desejamos ser perdoados, e que ajudemos os outros tanto quanto podemos, como desejamos ser ajudados, onde não podemos. E deles é dito, aqui, bem-aventurados os misericordiosos. Então, faça o bem ao outro. Ser misericordioso é amar a Deus no outro. É amar a Deus no outro que precisa da sua ajuda. Como quem? Como que? Como eu quero ser ajudado algum dia. Teve um dia que eu fui para Maringá e uma senhora tropeçou num buraco que tinha na calçada e caiu. Eu imediatamente parei o que eu estava fazendo, eu estava um pouco atrasado. Eu parei o que eu estava fazendo e ajudei ela a levantar e ajudei ela a atravessar o lado, porque provavelmente ela torceu o pé. E ia ser perigoso para ela atravessar, porque o farol lá abre rápido. Então o que eu fiz? Eu peguei e ajudei ela a atravessar a rua. Mas por que eu fiz isso? Primeiro, porque eu amo a Deus. Fiz isso por causa de Deus. Porque eu amo a Deus. E porque eu amo a Deus tanto, eu amo Deus que está nela, naquela senhora. Mas também porque eu quero ser ajudado algum dia, se eu precisar de ajuda. A gente tem que lembrar, a gente um dia vai precisar de alguém. A gente vai precisar de alguém. Então que a gente possa agir, não é agir por interesse. Não é agir por interesse. É agir desinteressado. Aquela senhora nunca vai, provavelmente eu nunca mais vou ver aquela senhora e provavelmente ela nunca vai conseguir pagar, né? Como se eu tivesse algum direito, algum dever de pagar, ela nunca vai conseguir pagar o que eu fiz para ela. Mas não tem essa necessidade. Eu não preciso de ser pago. Assim você também não deveria fazer algo esperando uma retribuição da pessoa que você ajudar. Né? Não. Você não tem que ter essa não, agora a pessoa tem que me retribuir. Não. Faça de graça. Faça assim. Só faz. Entende? Só faz. Porque aí você vai ter uma graça. Que graça? Você vai ter a graça de ter plantado uma semente de Deus no seu coração. Santo Agostinho de Hipona também diz o seguinte:
Aos misericordiosos, misericórdia, como aqueles que seguem um conselho verdadeiro e excelente, para que este mesmo tratamento seja estendido a eles por aquele que é mais forte, o qual eles estendem aos mais fracos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando você tem mais capacidades, você está sendo chamado por Deus a agir diante dessas capacidades que você tem. Uma pessoa que sabe mais é chamada a ajudar a pessoa que sabe menos. A pessoa que tem mais força é chamada a ajudar a pessoa que é mais fraca. Aquele exemplo que eu dei da senhora que caiu, ela estava com um pé provavelmente machucado. Ela não ia conseguir andar direito. E eu estava conseguindo andar direito. Então, qual que é a minha obrigação? A minha obrigação é ajudar ela a andar melhor. Por quê? Porque naquela travessia ela é perigosa. Na calçada, ela já poderia seguir o caminho dela. Mas na estrada ali, naquela travessa, né, no semáforo, era muito perigoso. Então era minha obrigação de ajudar ela a não ser atropelada. Era minha obrigação. Santo Agostinho está dizendo que aqueles que têm maiores capacidades têm por missão, por obrigação, a ajudar os que têm menos condições e capacidades. É a sua missão, é a sua obrigação. Sua obrigação. Isso não entra aqui apenas na questão financeira, tá? Ah, o rico que é pobre, não é só nisso. Não é só nisso. Também é isso, mas não é só isso. Se alguém é mais fraco que você tem que proteger essa pessoa. Se a pessoa é menos sábia que você tem que orientá-la. Isso é misericórdia. É misericórdia avisar uma pessoa que está andando distraída que tem um buraco no meio da rua. É misericórdia guiar um cego se você enxerga bem. Meu irmão, o que eu estou querendo dizer aqui? Não é só o financeiro que é misericórdia. Não é só chegar e dar um prato de comida para alguém. Dar um prato de comida, dar dinheiro para alguém é assistencialismo. É filantropia. É filantropia. Qualquer um pode chegar lá e ajudar a pessoa por causa da pessoa. Não, a gente tem que ajudar a pessoa por causa de Deus. Eu amo a Deus e Deus ama essa pessoa. Eu preciso ajudá-la. Aí se torna misericórdia. Aí se torna caridade. Desculpa. Se torna caridade. Se torna misericórdia. E para isso serve para qualquer coisa. Vamos dar alguns exemplos para você entender, tá? Eu vejo que uma pessoa está pecando, está cometendo um pecado mortal. Se eu ficar calado, eu não estou sendo misericordioso com a pessoa. Eu não estou sendo misericordioso com a pessoa. Sabe por quê? Imagine que o pecado mortal é o veneno de uma cobra. É o veneno de uma cobra. E a pessoa está tomando lá uma bebida. Só que colocaram veneno de cobra na bebida da pessoa. E eu vi. Eu vi que colocaram veneno de cobra na pessoa, no copo da pessoa. Qual é a minha obrigação? A minha obrigação é avisar. Ó, tem veneno de cobra aí. Isso vai te matar. É minha obrigação. Então, é minha obrigação falar: aborto é pecado. É minha obrigação falar: sexo antes do casamento é pecado. É minha obrigação falar. Por quê? Porque faz mal. Faz mal para a pessoa, faz mal para a alma da pessoa, faz mal para a comunhão com Deus. Isso já é misericórdia. Veja que não precisa ser assistencialista para ter misericórdia. Mas também é misericórdia
levar um prato de comida para as pessoas, mas não levar um prato de comida para as pessoas, levar aquilo que a pessoa precisa, que é a atenção, a carinho, um diálogo. Não é só a comida. O que adianta? Né? Vamos usar um exemplo claro. Vamos usar um exemplo claro. O padre Júlio Lancelotti falou que você pode rezar o rosário e depois estar chutando um pobre na rua. Tá, o que adianta então você dar um prato de comida para a pessoa e nem sequer olhar na cara da pessoa? De que adianta? Não adianta nada. Caridade não é entregar alguma coisinha para a pessoa comer. É se importar com a pessoa. É amar a pessoa. É sim rezar pela pessoa. É ir até o encontro, mas ir ao encontro e não em fazer assistencialismo. Misericórdia é se abaixar até a miséria do outro, não para aceitar a miséria do outro. Eu não vou lá dar um prato de comida para um pobre para aceitar que ele vai ficar ali daquele jeito. Eu vou lá dar um prato de comida para ajudar ele. Mas eu vou falar, meu irmão, você quer um emprego? Eu posso te ajudar a encontrar um emprego. Eu posso te dar umas roupas novas para você conseguir um emprego. Eu posso te arranjar um lugar para você tomar um banho, para você conseguir um emprego. Gente, não é todo mundo que tá no meio, que tá na rua que quer ficar na rua. Tem gente sim que quer ficar na rua, mas não é todo mundo que quer. Não é todo mundo que quer. Sai dessa ilusão. Sai dessa ilusão. Não é todo mundo que está querendo ficar lá, não. Né? Não é todo mundo que quer ficar. Então, misericórdia não é aceitar a miséria do outro. É acolher a pessoa e orientar a pessoa para como se livrar da miséria e encontrar a misericórdia. Transformar a miséria, superar a miséria e transformá-la em chama de amor. É tirar a miséria do corpo. É tirar sua sujeira, se limpar. Eu encontro você ferido, limpo as suas feridas. Isso é misericórdia. Ou seja, se a pessoa está pecando, você ajuda ela a sair do pecado. Se a pessoa está passando fome, você alimenta a pessoa. Se a pessoa está desesperançosa, você traz Deus a ela. Você traz esperança a ela. Misericórdia não é aceitar tudo não, meu irmão. Não é aceitar tudo não, minha irmã. Ao contrário, misericórdia é a busca por ajudar a pessoa a mudar aquilo que faz mal à pessoa, sobretudo o pecado. Tá? Santa Faustina dizia: não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti. Então, misericórdia é isso. É tomar a iniciativa de se aproximar da pessoa. Jesus, quem toma a iniciativa de cuidar de nós, de ser misericordioso conosco. É Ele quem toma a iniciativa. Nossa misericórdia depende da misericórdia de Jesus. A misericórdia é uma parte do amor de Deus. A misericórdia é o amor gratuito de Deus por nós. Não é um faz de conta, não é um caminho só de oba-oba, não é nada disso. Misericórdia é o cuidado que Deus tem por nós. Tá? Santa Faustina também diz: aliás, Jesus diz a Santa Faustina: a minha misericórdia é maior do que as tuas misérias e as do mundo inteiro. Quem pode medir a extensão de minha bondade? Por ti desci do céu à terra. Por ti permiti que me pregasse na cruz. Por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração. E assim abri para ti uma fonte de misericórdia. Meu irmão, a misericórdia que Jesus nos chama é esta, a divina misericórdia.
Nós somos pecadores, isto é fato. Nós somos pecadores. Mas a misericórdia de Deus supera o nosso pecado. Supera o nosso pecado. Meu irmão, não tem pecador que tenha pecado suficiente para tirar a misericórdia de Deus. Não tem. Não tem pecador suficiente para tirar a misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus não possa alcançar. A misericórdia de Deus é muito maior do que sua ira. É muito maior que sua justiça. A justiça existe. A única forma de você receber a justiça divina de Deus, no sentido de não ser salvo, é se você não quiser a salvação. É o único jeito. Eu não quero a salvação, não vou ser salvo. É o único jeito. É o único jeito de você não ter a salvação. De resto, você pode ser salvo a qualquer momento. A qualquer momento. E claro, quando eu falo não querer salvação, não estou falando só de fala, de pensamento. Estou falando de coração e de atitude. Se eu tomo atitudes contrárias à minha salvação. A misericórdia supera os nossos pecados. A misericórdia de Deus não substitui a justiça. Isso é verdade. A misericórdia de Deus é, na verdade, a extensão da justiça de Deus. Porque é justo que Deus tenha misericórdia do pecador que se arrepende. É justo que Deus seja misericordioso com a pessoa que se arrepende. Assim como também é misericórdia de Deus permitir que a justiça aconteça. Tá? É misericórdia de Deus que a justiça aconteça. Mas na misericórdia de Deus não há pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecado que Deus não possa perdoar pela sua misericórdia. Não há. Ah, eu quebrei a imagem dos santos. Eu peguei a Eucaristia e levei para uma missa negra. Ah, eu fiz qualquer coisa. Profanei tudo, profanei tudo. Matei o Papa. Olha o tanto de pecado grave que eu estou falando aqui. Todos esses pecados Deus perdoa. Todos eles. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo, que é o quê? Não querer ser salvo. Não querer ser salvo. Porque aí entra a justiça. É justo que você tenha liberdade de escolha. O restante, todos os pecados Deus perdoa. A gente só não pode brincar com a misericórdia, tá? Se nós nos arrependemos de verdade, temos a misericórdia de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1847, nos diz: Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. O acolhimento da sua misericórdia exige de nós a confissão das nossas faltas. Se dissemos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda a maldade. Todos nós temos pecados, todos nós temos pecados. E para que a misericórdia de Deus tenha efeito em sua vida, você precisa reconhecer os seus pecados e aceitar a misericórdia de Deus sobre você. Para isso, você precisa ir lá na igreja com o padre e se confessar. A confissão não é um, uma direção, uma terapia. Não. É uma remissão dos seus pecados. Uma remissão dos seus pecados. Deus é misericordioso, mas não quer nos salvar sem a nossa participação. Deus nos salvou, nos criou sem nós. Deus não perguntou se você queria ser criado, se você queria nascer. Ele te criou, te fez nascer. Mas Ele não quer te salvar sem você querer ser salvo. Ser salvo.
Para você se salvar, é preciso aceitar a misericórdia, querer a misericórdia, desejar a misericórdia, viver a misericórdia. E para isso, precisa reconhecer as suas faltas. Continuando também no catecismo, o catecismo vai trazer no número 1846 o seguinte: o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo assim o disse a José: por-lhes-á o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O mesmo se diga da Eucaristia, sacramento da redenção, isto é, o meu sangue, o sangue da aliança, que vai ser derramado por todos para a remissão dos pecados. Jesus é a revelação da misericórdia. Jesus é a própria misericórdia. Então, quando a gente fala, Jesus te chamou para a misericórdia, Jesus misericordioso te escolheu, é porque Jesus quer que você seja dele. Jesus quer que você seja misericordioso como ele é misericordioso. É Jesus que te chama à misericórdia. É Jesus misericordioso quem escolheu você. Você só existe porque Jesus misericordioso te escolheu. Você só existe porque Jesus misericordioso te acolheu nos planos divinos dele. E quis você desde o início. Então, meu irmão, minha irmã, coloque no seu coração. Coloque no seu coração. Você nasceu para algo a mais. Você nasceu para a redenção. Você nasceu para a misericórdia. Você nasceu para a santidade. É para isso que você nasceu. Tenha em mente que você é alguém que Deus tem muito para fazer. Ok? Muito bem. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu tenho ainda mais uma pregação no módulo da misericórdia. Vou falar sobre a festa da misericórdia. Mas é às 4h15, tá bom? Então, vamos juntos até às 4h15, mais ou menos 4h15, né? Às vezes atrasa, às vezes adianta, então não sei se vai sair certinho no horário, mas que a gente possa se encontrar para a gente fazer essa meditação. Que Deus abençoe você, fique com Deus e até daqui a pouquinho.